Gente, mais do que nunca, nós precisamos entender, compreender os dias que nós estamos vivendo, observando os sinais proféticos. Eu creio que nós vivemos um tempo especial demais. E a Bíblia fala o seguinte, lá Jeremias, o profeta Jeremias, no capítulo 8, Deus faz uma repreensão para o seu povo por não entender as coisas que estão acontecendo. Ele fala assim: até a cegonha no céu conhece as suas estações, a rola, a andorinha e o ogro observam o tempo da sua ribação, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Então isso não é desconhecer os tempos, não interpretar corretamente os tempos, não é um privilégio, não é um defeito da igreja. Isso já é antigo, isso já está desde muito tempo, desde o tempo antigo, desde o tempo dos judeus, né? Já tinham dificuldade de compreensão, de interpretação dos tempos. O que eu tenho percebido nos dias atuais é que assim, e está intensificando, é que o mundo e o ambiente espiritual está bastante intenso. Não sei se vocês conseguem sentir, não sei se vocês conseguem notar isso, porque as coisas espirituais, elas se manifestam nas coisas naturais, mas a influência espiritual é muito grande e ela está crescendo, ela está assim, disparando, né, em ação, em proporção, e de coisas ruins. Por quê? Nós vivemos a 1/10 hora. A 1/10 hora é o final da tarde. No final da tarde, o que está acontecendo? A luz está indo embora e as trevas estão chegando. As trevas estão vindo e a luz está indo. O que isso representa? É o tempo do poder do mal, que está crescendo, e vai chegar o momento que a luz ela vai embora e o mundo ele é entregue às trevas, porque o mundo será entregue por um pouquinho somente de tempo a um governo, a um domínio de um governo satânico, né, liderado pelo anticristo, pelo falso profeta. E eu creio assim que daqui para frente, daqui até a manifestação do anticristo e do seu império, as coisas no mundo espiritual vão piorar bastante. Isso não quer dizer que a sua vida vai piorar. A sua vida pode e deve melhorar muito, mas o contexto geral da humanidade, ele não é bom e ele vai ficar cada vez pior. Nós vamos experimentar dias que eu espero que nós sejamos assim como o povo de Israel que estava lá no Egito, guardado na terra de Gósen, enquanto as pragas estavam caindo no Egito. Enquanto Deus trazia julgamento, trazia juízo para o Egito, ele preservou, ele protegeu o seu povo. Falou: espera só um pouquinho. É como o profeta diz, fala: entra na tua casa, se tranca no teu quarto só um pouquinho, porque o juízo já vai passar, daí você vai poder sair. Então talvez a gente vai experimentar alguma coisa muito semelhante àquilo que o povo de Deus viveu lá no passado, porque a história se repete. E a história do povo de Deus é uma história profética. Então aquilo que aconteceu num tempo, ela acaba acontecendo novamente de maneira diferente, mas a história ela vai se repetindo. Então nós estamos num tempo de atividade espiritual intensa do mal, e a Bíblia até fala assim que os abismos seriam abertos e demônios que nunca estiveram agindo no planeta Terra vão ser liberados para agir. Está na Bíblia, está no livro de Apocalipse. Então tudo aquilo que a Bíblia diz é absolutamente verdadeiro. Então qual é o papel da igreja no momento desse em relação à compreensão das coisas? Nós precisamos entender aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está manifestando através dos seus sinais. Já temos falado a respeito das muitas maneiras de como Deus faz, de como Deus fala, de como Deus sinaliza. Já falamos o propósito dos sinais. O sinal ele existe para apontar para alguma coisa. E sempre um sinal é colocado próximo do evento ao qual ele quer sinalizar. Mas um sinal em si, por mais que ele seja importante, ele é bem menos importante do que aquilo que ele está sinalizando. E ele vai nos trazer também um alerta e uma instrução de
de como nós devemos agir, como nós devemos caminhar diante daquilo que está por vir. Então, para isso servem os sinais, para mostrar, para apontar, para nos preparar. E eles acontecem de maneira natural, nas coisas normais da terra, nas coisas normais da criação e da vida, e na história do ser humano. Já mencionamos que os sinais, eles se manifestam em 4 níveis. Os sinais, eles acontecem no nível espiritual, eles acontecem sinais no nível dos céus, sinais nos níveis da terra e sinais em Israel. E a Bíblia fala especificamente sobre esses 4 níveis de sinais distintamente. Joel coloca esses 4 níveis em ordem, ele menciona os 4 níveis nos capítulos 2 e capítulo 3 do profeta Joel. E Jesus, no sermão profético, ele também vai falar a respeito de sinais que se manifestam nesses 4 níveis. E em todos eles, os sinais têm se cumprido. Eu quero mostrar para vocês algumas referências bíblicas, né, de sinais espirituais. Quais são sinais espirituais? A Bíblia fala, lá em Joel, a respeito de derramamento do Espírito. Derramamento sobre toda a carne. Já ministramos também. O Espírito Santo está sendo derramado. Nunca se orou tanto em línguas. Nunca se profetizou tanto. Nunca aconteceu tanto milagre. É verdade que lá em Jerusalém havia bastante, mas era concentrado. E hoje está espalhado no mundo todo. Então tem manifestação do poder do Espírito Santo em todos os lugares. Isso já está acontecendo. Mas além do derramamento do Espírito, também Jesus ele falou a respeito de espíritos de engano. Falou a respeito de falsos cristos. Falou a respeito de falsos profetas. E isso tem bastante hoje. Falso profeta sempre existiu, mas eu acho que até existe mais falso profeta do que profeta de verdade. E gente querendo ouvir coisas agradáveis tem bastante. Então gente para profetizar o que o povo quer ouvir também tem. Tem a profecia verdadeira e tem a falsa profecia. Tem os espíritos de engano que estão no meio do povo de Deus, trazendo até, como diz Paulo, teologia, né, ensino de Satanás, que é a apostasia, é o apartar-se da verdade da sã doutrina. Isso tudo já está acontecendo. O derramamento do Espírito na nossa fase começou há um pouco mais de 100 anos atrás. E a apostasia vem manifestando, intensificando aí nos últimos 50 anos. E os 2 sinais acontecem fortemente. Falsos cristos. Tem até falso Cristo brasileiro, né? O Henrique Cristo ainda está por aí. Tem falso Cristo japonês, tem falso Cristo americano, tem falso Cristo europeu, tem falso Cristo africano, tem falso Cristo para todo lado. A Bíblia fala que nos últimos dias, Jesus falou que no tempo da volta dele, o amor de quase todos esfriaria. E por mais que o evangelho esteja assim grande, por mais que as igrejas estejam lotadas aqui no Brasil, existem alguns lugares onde praticamente já não existe mais igrejas, por exemplo, na Europa. Mas mesmo nos lugares onde existem muitas igrejas, e as igrejas estão cheias, como aqui nos Estados Unidos, ainda há uma apostasia no meio da igreja muito grande, porque as pessoas assim, perderam um amor pelo Senhor. Amam mais as coisas de Deus do que o próprio Deus. A Bíblia também fala a respeito de ecumenismo. E mais do que nunca se tem trabalhado, se tem buscado por ecumenismo no mundo. E o Papa Francisco ele é campeão nisso. Nenhum outro Papa foi tão eficaz na busca pela reunião de religiões e religiões diferentes. Ele está tentando se juntar, já há até uma notícia recente de se juntar para pedir perdão, a Igreja Católica pedir perdão para a Igreja Luterana pedir perdão para a Igreja Católica, uma reaproximação, e não só com os evangélicos, mas também com o islamismo, com o judaísmo, com o budismo, confucionismo e todos os outros tipos de ismos. Então, sinais espirituais, eles estão profetizados. E tem aí um monte de versículo, um monte de texto bíblico que você pode verificar.
e a ocorrência é visível. Mas não são só sinais espirituais, fala a respeito de sinais nos céus. Quais são os sinais nos céus? A Bíblia fala a respeito de sol se tornando em trevas, a lua em sangue, fala sobre coisas espantosas acontecendo nos céus. Nós vimos agora recentemente a tétrade lunar. Algo que não deveria estatisticamente acontecer, estatisticamente é algo absolutamente improvável de que aconteça. E tem acontecido, e sempre que tem acontecido, tem manifestações muito fortes em relação ao Estado de Israel. Nós tivemos aí eclipse de sol e eclipse de lua acontecendo juntos, conforme disse Jesus e conforme disse o profeta Joel. Muitos outros sinais, até da estrela de Belém. A estrela de Belém que apareceu 2000 anos atrás, os astrônomos disseram agora que ela voltou a aparecer no final de junho, né, que é uma conjunção de Júpiter e Vênus. Não só os sinais nos céus, mas também sinais na terra. E aí Jesus ele falou a respeito de muitos sinais na terra. Joel falou, ele falou de fogo, sangue, coluna de fumaça, e Jesus falou de muitos outros sinais. O que fala de sangue, de fogo, de coluna de fumaça? Está falando de guerra, está falando de violência, talvez esteja falando sobre colunas de fumaça, colunas de fogo, falando a respeito de explosões nucleares, ou coisas semelhantes a essas, grandes calamidades, catástrofes. Jesus fala de guerra, rumor de guerra. No último século nós tivemos as guerras mundiais, depois das 2 guerras mundiais nós tivemos a Guerra Fria. Hoje existe um ambiente, um cenário de guerra sendo montado, formado no mundo muito forte. Vou falar um pouquinho mais a respeito desse assunto ainda hoje. Jesus fala da fome. Você pegar o mapa da fome, a fome está só aumentando, o homem não está conseguindo diminuir a fome. As estatísticas da fome estão aumentando, das epidemias também. O homem resolve um problema e acaba surgindo outro. Quando pensa que curou uma enfermidade, que achou a solução para ela, daqui a pouco ela reaparece, e aí reaparecem outras mais fortes. São sinais proféticos que estão acontecendo. Jesus fala a respeito de grandes terremotos em vários lugares. Nas últimas décadas, o número de terremotos fortes e vítimas cresceu absurdamente em relação a séculos anteriores, que existiam terremotos, mas não com a intensidade e não com os danos que os últimos têm causado. Fala Jesus a respeito da fúria do mar, fala de tsunami. Eu, quando era criança, não sabia o que era tsunami. Aliás, até jovem eu não sabia o que era tsunami, porque é uma coisa assim que não acontecia. Eu só vim descobrir o que era tsunami quando aconteceu aquele da Ásia, depois aconteceu um outro no Japão, e agora quando tem um grande terremoto, que existem alarmes de tsunamis. Teve do Chile, mas são coisas que antes eram muito raras, que a gente quase não se ouvia falar a respeito disso. Um dos sinais fala a respeito de mudança de leis, mudança de costumes, e tudo isso está acontecendo. Casamento de pessoas do mesmo sexo, aborto, que eram coisas assim que o mundo todo, toda a sociedade do mundo todo rejeitava. Eram coisas não normais. E hoje já estão se tornando normais, legais. E aí até os evangélicos, né, os cristãos são acusados de serem radicais contra isso. Na verdade, os cristãos não mudaram. Os cristãos continuam o que eles sempre foram. É o mundo que mudou. O mundo que está admitindo coisas que antes não admitia, que antes não aceitava. E são coisas não boas, não são melhoras na sociedade. São coisas que estão piorando o padrão da nossa sociedade e da nossa civilização. A Bíblia também fala a respeito da multiplicação da ciência. Daniel fala que nos últimos tempos a ciência ela ia se multiplicar muito e que as pessoas iam correr de um lado para o outro. A aviação tem pouco tempo, gente. Transporte, rodoviário, carro e avião, que é o que nos fez rápidos, é coisa nova. A internet é que nos acelerou, é coisa nova. E Daniel já falou, olha, o povo vai ser que nem doido, correndo para um lado para o outro. Porque o ritmo do ser humano não era esse. Está profetizado lá por Daniel, gente. 600 anos, praticamente, mais de 500 anos antes de Jesus, há mais de 2.500 anos atrás. E nós estamos vendo as profecias de Joel,
de Daniel, de Jesus, todas se cumprindo em nossos dias. Jesus, ele fala que os últimos dias seriam como dias de Noé, seriam como os dias de Ló. E eu fico pensando nos dias de Noé, o que tinha? Violência e promiscuidade, imoralidade e muita violência. É o que está dominando o mundo hoje. A imoralidade, a promiscuidade e a violência. E mais, Noé, enquanto ele construía a arca, ele pregou a respeito do juízo. E ninguém cria. Sabe quantas pessoas Noé conseguiu conquistar pela sua pregação? Porque a Bíblia fala que Noé ele era pregador da justiça. Ele estava falando a respeito do juízo de Deus e chamando o povo para arrependimento. Sabe quantas pessoas se converteram? Nenhuma. 100 anos pregando, pastor. Imagina isso. Tempos da volta de Jesus seriam semelhantes aos dias de Noé. Ninguém acredita que vem juízo porque as pessoas não criam. Porque elas não receberam a mensagem de Noé. Elas não acreditaram na mensagem de Noé. Porque era algo absurdo. O que é isso? Dilúvio? Chuva? Nem existia chuva. O que é dilúvio? A terra ela era regada por um orvalho, por um sereno. Não tinha chuva. E agora vem um cara construindo um navio imenso, que eles não sabiam que era aquilo, num lugar seco, dizendo que vem água. Então, algo inesperado, então não criam. Deus vai julgar nada, não vai dar nada. Vamos continuar fazendo as coisas erradas que não vai dar coisa alguma. Mas não somente os sinais na terra. A Bíblia nos fala ainda a respeito de muitos sinais em Israel. Bom, além de todos os sinais espirituais, dos sinais nos céus e dos sinais na terra, o que mais nós precisamos observar como um grande sinal de Deus é a nação de Israel. Porque os sinais em Israel também estão mencionados fortemente. Aliás, Israel é o relógio de Deus. Israel, nós estamos vivendo a geração da figueira desde que ele foi restaurado, a gente entende isso. E o que nós estamos vendo hoje? Que a profecia que ficou aí mais de 2000 anos sem se cumprir, porque Israel deixou de ser nação por quase 1900 anos, volta a existir em 48. Então a figueira que tinha desaparecido reviveu. O povo que estava espalhado, que Deus espalhou, está voltando para casa, começou a voltar há cerca de um século, e eles não param de voltar, estão retornando cada vez mais judeus voltando para casa. As nações estão se levantando, todas elas, contra Israel. As nações estão abandonando e se posicionando de maneira contrária a Israel. A Bíblia fala que Israel seria um peso, que Jerusalém seria um peso para as nações da terra. E hoje Jerusalém é um peso, é um problema. É um grande problema para as nações da terra, é um problema para a ONU, é um problema para os Estados Unidos, é um problema para a Europa, é um problema para todo mundo. A Bíblia fala que Jerusalém seria dividida ao meio. Tem uma proposta ainda, não foi votada, graças a Deus. Esse ano a ONU não votou a criação do Estado da Palestina, colocando Jerusalém como capital da Palestina, mas a proposta ainda existe. E quem defende essa proposta, além dos Estados árabes, da Liga Árabe, a França e muitos outros países grandes, importantes, a França ela quer ser autora dessa proposta. Esse ano não houve ambiente político na ONU para apresentar a proposta e fazê-la passar. Mas tudo está sendo preparado, tudo está sendo organizado nesse sentido. Como Israel, para se tornar nação, demorou mais de 50 anos. Desde que começou o movimento sionista moderno, foram quase 50 anos, foram cerca de 50 anos, para Israel passar a ser uma nação, a ser um Estado. Então o ambiente está sendo gerado. E logo, logo, a geração dos gentios vai se encerrar, como a Bíblia diz. Jesus fala que o tempo dos gentios ia se encerrar, e Paulo fala que o tempo dos gentios ia se encerrar. O que nós estamos vendo aqui? Esses são textos que são sinais bíblicos mencionados no nível espiritual, no nível celestial, dos céus, dos astros, no nível terreno e em Israel. Gente, tudo está se cumprindo. Tudo está se cumprindo. Eu acredito aí que mais de 90% dos sinais, eles são reais nos nossos dias. São reais.
Agora, para que servem os sinais? Não é para apontar alguma coisa e nos preparar para aquilo? Então nós estamos assim, a sinalização ela é colocada antes do evento, amém? Próximo do evento. Então os sinais eles estão apontando para quê? Eles estão apontando para a volta do Senhor, estão apontando para o dia do Senhor, dia de julgamento do Senhor sobre a terra, e sobre a volta de Jesus Cristo para resgatar a sua igreja, e depois vem definitivamente para estabelecer o seu reino na terra por 1000 anos, e vai reinar em Jerusalém. Agora a sinalização ela é colocada antes da ocorrência. Quanto antes? Perto. Então você tem as placas de sinalização, fala, olha, ali na frente tem um quebra-molas. Então você já passou a placa de 500 metros, está numa rodovia e já passou a placa aqui, ó, quebra-molas a 500 metros. E você já foi e a placa de 200 metros também já passou. E você já foi um pouco mais e a placa de 100 metros também já passou. O que é que está chegando? O seu obstáculo. Todos os sinais bíblicos que anunciam a volta do Senhor já estão acontecendo. Então nós já estamos entre a placa de sinalização e o evento. Ou seja, o tempo é curto. E o que eu faço num estágio desse? Eu continuo o curso da minha vida de maneira normal, natural? Não, eu tenho que me preparar, para isso é que serve o sinal, para me preparar para aquilo que está vindo. Então os sinais eles precisam ser vistos, precisam ser interpretados, eles precisam ser obedecidos. Agora eu queria dizer uma coisa assim para vocês, porque quando a gente fala das coisas proféticas, do que está por vir, especialmente quando destacamos o dia do Senhor, que vai ser um dia terrível, dia de julgamento, há uma tendência natural nas pessoas de se preocuparem com isso, de ficarem com medo disso. E na verdade nós não temos que ficar com medo disso, porque a Bíblia não manda a gente temer, ao contrário. Jesus, sabe o que ele nos diz? Ele fala, ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Então quando eu vejo sinais da volta de Jesus acontecendo, o que eu faço? Fico com medo? Não, eu tenho que me alegrar, eu tenho que me regozijar, eu tenho que levantar a minha cabeça. O que isso quer dizer? Deixar de olhar um pouco para a terra, tirar os olhos das coisas somente aqui da terra, parar de andar igual um porco que só anda com a cabeça abaixada olhando para o chão e olhar para o céu, porque é de lá que vem a nossa redenção. Então eu tenho que prestar atenção nas coisas celestiais, amém? E agora, como é que eu faço isso? Eu saio lá fora e fico assim o dia inteiro olhando para o céu, contando nuvem passar, contando estrela de noite? Não. Eu vejo as coisas que estão sendo sinalizadas assim nos astros, mas eu observo tudo que está acontecendo nas regiões celestiais. O que é que está acontecendo nos dias de hoje? O que é que está influenciando hoje a Terra? Eu tenho que olhar para as notícias que realmente interessam. Não é ficar perdendo tempo olhando notícia de coisa que não tem valor, que não tem interesse nenhum. E se você ligar a sua televisão, vai ter programa lá que gasta horas e horas falando só bobagem. Que não sei quem traiu não sei quem, vão ficar falando de crime passional. Isso vai ocupando a mente das pessoas, o tempo das pessoas, e vão distraindo, e depois a pessoa não acrescentou nada. Só ficou sabendo, na verdade, fofoca. Né? Da vida alheia, quem casou com quem separou de não sei quem está fazendo tratamento para emagrecer, quem está grávida. Bom, para que serve isso? No que isso te edifica? Coisa alguma. Agora existem notícias que são interessantes e importantíssimas que a gente acompanha, sim. Por exemplo, acompanha as notícias de Israel, porque se Israel é o relógio de Deus, então presta atenção no que está acontecendo lá. É importante discernir, entender essas coisas. Presta atenção nas notícias de catástrofes naturais, porque são sinais. Observe terremotos, tsunamis, furacão, vulcão, meteorito caindo dos céus, coisas, objetos que estão voando perto da Terra que ofereçam risco. Presta atenção, essas notícias
São notícias assim que o homem não pode produzir. São notícias que Deus produz, que estão fora do poder do homem manipular esses efeitos, esses acontecimentos naturais. Presta atenção nas coisas que os astros estão manifestando. O que está acontecendo no céu? Dê uma olhadinha, veja assim, o que os sites de astronomia estão falando de coisas que estão acontecendo. Tem coisas interessantes às vezes acontecendo ali. Existem sinais. Veja as coisas sobrenaturais, coisas assim que não aconteciam antes e de repente começam a acontecer. Agora tome muito cuidado com o sensacionalismo. E eu vou dizer assim, ainda principalmente, né, com o sensacionalismo gospel. Porque, infelizmente, né, tem muita notícia verdadeira, mas quando você vê a notícia num site oficial de notícia e você vai ver o mesmo assunto num noticiário gospel, né, o gospel ele gosta de ser sensacionalista. Não precisa. A gente só precisa ser verdadeiro. Eu não aumento a importância do tempo presente colocando sensacionalismo nele. Eu não aumento o tamanho do meu Deus exagerando, aumentando estatísticas, números, coisas assim. Não precisa, basta ser verdadeiro. Então, cuidado, porque tem muita coisa que parece, mas não é. Sensacionalismo para chamar atenção, para atrair, para vender livro, para vender DVD, para ficar famoso, para ter maior número de curtidas e coisa dessa natureza. Não entrem assim em qualquer coisa, pesquisem. Quando vocês verem alguma coisa, vejam assim várias fontes, não vejam uma fonte só. Agora, recentemente, o mundo, queria falar coisas que estão acontecendo nos dias atuais. Coisas que nós não tínhamos ainda, né? Falamos, quando fizemos aqui o seminário, nós falamos sobre várias coisas que estavam acontecendo antes da última lua de sangue. E depois da última lua de sangue, que aconteceu no dia 28 de setembro, aqui no Brasil ainda era noite do dia 27 de setembro. Muitas coisas aconteceram lá para cá. Algumas que nós imaginamos que poderiam acontecer, não aconteceram. Graças a Deus, por exemplo, a ONU não criou ainda o Estado da Palestina. Mais cedo ou mais tarde deve fazer isso. Não é uma profecia bíblica. Não tem que criar. Mas é um fator bastante favorável para que outras profecias bíblicas se cumpram. Ataques das nações contra Israel. Também, no dia de tabernáculo, não houve algo extraordinário, excepcional. E hoje eu entendo que tabernáculo só vai se cumprir depois que se encerrar o tempo dos gentios. A gente sempre fica esperando, pode ser esse ano. Então, como tinha muita coisa apontando para o tabernáculo desse ano, naquela lua de sangue, falou, bom, pode ser que Deus cumpra o tabernáculo agora. Mas hoje eu já acredito, já entendo que o cumprimento da festa do tabernáculo no Novo Testamento, ou no nosso tempo, vai ser quando se encerrar o tempo dos gentios. Mas o que aconteceu da última lua de sangue para cá? Primeiro assim, a lua de sangue foi a mais vista de todas as outras que já existiram no mundo. O mundo todo prestou atenção nisso. As TVs, canais de internet, noticiários, mas a gente está no Monte das Oliveiras e está tendo uma vigília tremenda, gente, maravilhosa, lá no Monte das Oliveiras, tem milhares de pessoas, e principalmente orientais, mas centenas de orientais, todo mundo no Monte das Oliveiras, testemunhando a lua de sangue, entendendo, é o cumprimento de Joel capítulo 2. É um sinal que Deus falou que haveria de acontecer. E o que aconteceu depois desse sinal? Logo depois da lua de sangue, pela primeira vez, a bandeira da Palestina, que ainda não é um Estado, ela foi hasteada na ONU. E logo depois que ela foi hasteada, com um voto contrário de Israel e mais uma meia dúzia de nações, aí o presidente da autoridade palestina, o Abbas, ele declarou que ele não vai mais cumprir os tratados de paz que estão estabelecidos entre a autoridade palestina e a nação de Israel. Daí no dia seguinte, o Netanyahu, ele fala também na ONU, no mesmo lugar,
que no dia anterior o presidente da autoridade palestina se pronunciou. Na verdade, o Abbas ele convocou de forma indireta, né, o povo a se rebelar contra Israel. Qual povo? O povo que reside ali, né, em Israel, os árabes. Netanyahu, no dia 30 de setembro, ele também se pronunciou na ONU e ele provocou aquilo que a mídia chamou de silêncio ensurdecedor. Aliás, ele usou essa expressão, um silêncio ensurdecedor na ONU. Por quê? Porque o mundo está celebrando um acordo, né, do programa nuclear do Irã, dizendo que foi um grande acordo, que foi uma coisa muito boa, e ele disse lá na ONU, falou, olha, se o Irã tivesse dizendo que ia acabar com o seu povo, que ia destruir essa nação, matar o seu povo, vocês não estariam celebrando tanto assim. Mas é isso que eles estão dizendo que eles vão fazer. Até o Ayatollah do Irã, ele escreveu um livro dizendo como destruir Israel. E eles estão anunciando que em 25 anos Israel não existe mais. E aí o Netanyahu, ele falando a respeito desse assunto, ele cutuca todos os líderes mundiais e pergunta o que é que eles vão fazer em relação a isso. E vão fazer a mesma coisa que fizeram durante o Holocausto, há 70 anos atrás, quando 6 milhões de judeus foram mortos e o mundo não fez nada. Vocês vão fazer isso de novo? E ele fez um silêncio de 45 segundos, olhando firmemente. Acho que esse é o momento, inclusive, que ele está olhando bravo para todos os líderes mundiais. Mas o que os líderes mundiais fizeram? Só silêncio. Não tiveram nenhuma reação e nem depois. Daí, gente, o que acontece logo no dia seguinte? No dia seguinte começa o ataque da Rússia lá no território sírio contra o Estado Islâmico. Na verdade, não exclusivamente contra o Estado Islâmico, também contra os rebeldes da Síria, porque a Rússia apoia o presidente sírio, Bashar al-Assad, e os Estados Unidos apoia e arma e patrocina os rebeldes. Então lá você tem 3 poderes, né? Os rebeldes, o governo e o Estado Islâmico. E a Rússia vai para lá para combater o Estado Islâmico e também já aproveita para combater logo os rebeldes. Só que a Rússia ela vem com poderio militar para a Síria, que é logo norte de Israel. E a gente sabe o que a Rússia representa, ou muito provavelmente representa profeticamente na Bíblia. E traz, né, o seu poderio militar para o norte de Israel. 2 dias depois, no dia 3 de outubro, e o nosso grupo ainda estava lá em Israel, começa um levante de ataque terrorista de palestinos ou de árabes israelenses que moram em Jerusalém, começou em Jerusalém, atacando os judeus com faca. Então no primeiro dia mataram lá, um rapaz matou 2 judeus. E eu lembro muito bem que naqueles dias eram dias muito tranquilos em Israel. Estava tudo muito, muito fácil, normal, natural, como normalmente é. E aí, de repente, do dia para a noite, o clima em Israel mudou e começou a encher de polícia para todo lado, segurança para todo lado. Fala, bom, tem alguma coisa diferente. Daí perguntei para o guia, ele falou, vou saber porque não é normal. Aconteceu alguma coisa. E aí nós ficamos sabendo do ataque, fomos para uma rua onde tem muito movimento à noite, e o movimento à noite deles é diferente do nosso. O pessoal não vai para a rua para beber, para usar droga, para fazer coisa errada. Eles vão para a rua e tem muita música, tem muita dança, só que eles estão cantando a respeito de Israel, do seu Deus, da vinda do Messias, e eles dançam. Então os rabinos, os religiosos, as famílias estão na rua, e nós fomos lá para esse lugar, né, uma rua que assim, uma rua noturna, um ambiente onde tem assim muito movimento noturno. Nós chegamos lá, estava tendo muita manifestação, briga entre os próprios judeus e a polícia segurando, porque os jovens judeus já não estão mais aguentando essa situação que já perdura por bastante tempo, esse conflito que existe bastante lá. Eles querem a construção do templo e eles querem uma solução para o conflito.
Ele fala, essa terra é nossa, nós não podemos ficar sendo vitimados dentro da nossa própria casa. E nós temos que construir o templo. Bom, então, mudou radicalmente o clima. Eu lembro até que teve um dia, pelo menos, ou mais de um até, que Jerusalém Antiga ficou só pra gente. Porque a polícia fechou a cidade, e aí os árabes, eles não podiam entrar na cidade antiga de Jerusalém. E muito polícia. Então a gente podia andar assim, a cidade era nossa. A gente podia entrar na cidade só a gente, né? Pouquíssima gente dentro da cidade, poucos judeus e praticamente nenhum árabe, só os que residem mesmo dentro da cidade velha, mas assim, mocosados, né? Porque o clima não era bom, o clima era de atrito, de conflito, de briga. E nós vimos muitas manifestações nesse dia. Uma coisa que me impressionou é a fé e a crença que o povo judeu tem na palavra. Porque eles convivem com a Bíblia, que a Bíblia deles já tem 2.500 anos praticamente, que não tem nada novo. Então eles creem numa palavra que já tem praticamente, né, o mais recente, tem praticamente 2.500 anos. Não tem nada de novo. Mas eles acreditam que está aqui é verdade. E as profecias vão se cumprir. E eles estão esperando que se cumpra agora. Nos dias deles. Está todo mundo contra Israel. E agora que eles estão cheios de esperança que a coisa vai ficar boa. Que o reino vai ser restaurado. Que eles vão voltar a ser a potência que eles já foram antes. Porque eles estão acreditando que o Messias está chegando. Para nós está voltando, mas para eles está chegando. Eles têm convicção disso. E nós vimos várias manifestações, inclusive na rua, grupos de judeus, e eu creio que Deus preparou aquele momento assim, muito especial para o nosso grupo, em que um grupo muito grande de judeus veio cantando e dançando e declarando que Israel sempre vai existir, porque o Irã está dizendo que vai exterminar Israel, e os países muçulmanos estão dizendo isso aí, que Jerusalém, a capital eterna de Israel, sempre estará com eles, e que o templo será reconstruído. Então são três coisas que eles estavam ali declarando. E eles saíram ali do Muro das Lamentações, onde eles estavam ali orando, e eles foram para o bairro árabe, dançando e declarando isso, com muita polícia. E a gente ali presenciando, participando daquilo. Gente, a minha vontade era de pular no meio deles e dançar junto com eles. Eu falei, mas eu acho que esse é o momento deles. Eu sou gentio, mas a minha motivação era poder desfrutar do mesmo sentimento. Só que ao mesmo que eles estão assim, crendo, do outro lado, há um estímulo, uma convocação para uma terceira intifada, uma rebelião contra o Estado de Israel. E o que nós temos visto que está acontecendo agora no norte de Israel é o aumento da presença militar das grandes potências. A China, ela se ofereceu para também bombardear o Estado Islâmico lá na Síria. O Irã e Cuba mandaram soldados para a Síria. Então você já tem lá a Rússia comandando, né, coordenando os exércitos do Irã, de Cuba, da China e da própria Síria. Então são cinco nações, né, que estão trabalhando a princípio contra o Estado Islâmico. Mas agora também os Estados Unidos e a França, depois do atentado agora a França também. Então as potências mundiais estão se deslocando para o norte de Israel, seja para atacar o Estado Islâmico, mas é do norte de Israel que as nações virão contra Israel. E elas já estão se instalando ali, e eu acredito que não saem mais de lá. Daqui até a grande reunião, congregação dos povos das nações contra Israel, essas potências militares não saem mais da Síria. E logo ao lado da Síria, que está a Turquia, também o poderio militar está aumentando ali. Inclusive agora, recentemente, os Estados Unidos mandou caças F-15
a Turquia, e os caças F-15, eles não servem para bombardear o solo. O caça F-15, esse tipo de equipamento militar que foi para a Turquia, ele só tem uma finalidade: combate aéreo. As armas deles são só para combater no ar, é só armamento ar-ar. Agora, para que os Estados Unidos manda caça para a Turquia, se o Estado Islâmico não tem caças? Quem é o inimigo dos Estados Unidos a ser combatido, que está ali cheio de caças? A Rússia, principalmente, e a China também. Então há um cenário de conflito mundial sendo amado muito fortemente, agora também com a França. Dentro ainda desse contexto, voltando lá para Israel, o que a ONU quis fazer agora recentemente, mês passado? A ONU ela queria mandar tropas internacionais para o Monte do Templo, ali no Muro das Lamentações, na esplanada do templo, onde estão as mesquitas. Por quê? Porque o conflito de esfaqueamento começou em razão de disputas, né, que judeus estavam querendo orar e celebrar algumas manifestações que aconteceram ali naquela região, e os árabes querendo expulsar os judeus daquela região. E aí a solução que a ONU queria estabelecer para o lugar, falou: vamos mandar exércitos, né, da ONU, tropas internacionais. Colocando tropas internacionais para substituir quem? Porque o exército que está ali é o exército de Israel. Não é exército árabe, é exército de Israel. Quem tem o controle militar da região, o controle religioso da esplanada do templo, está com os árabes, com os muçulmanos. Mas o controle militar é israelense. É uma concessão. Eles estão convivendo juntos ali. A segurança é de Israel. Israel, a hora que quer fechar, fecha. A hora que quer parar, para. A segurança é com eles. E a ONU estava querendo falar: não, nós vamos mandar nossas tropas. E Israel falou: negativo, aqui não. Nós não precisamos da sua tropa aqui. Aqui cuidamos a nós, esse terreno aqui é nosso. Mas a ONU não está satisfeita ainda, né? Não conseguiu ainda criar o Estado palestino, mas está trabalhando contra Israel. Aliás, a chanceler da União Europeia, Federica, né? Ela é totalmente antissemita, totalmente contra Israel. E a maior parte das nações europeias hoje assim são manifestamente contrárias a Israel. Aliás, eu não sei se existe alguma nação na Europa que hoje apoie Israel. E aí a ONU, através da Unesco, queria declarar a região ali do Muro das Lamentações, que é o lugar mais sagrado hoje para os judeus. Por que hoje é o lugar mais sagrado para os judeus? Que eles têm acesso. Porque é o lugar mais próximo ao local do monte onde foi construído o templo de Salomão e o templo de Herodes depois. Então é o lugar mais próximo que eles podem orar do ponto mais sagrado para a sua religião, para a sua crença. E aí a ONU estava querendo dizer que aquele lugar é sagrado para o islamismo. Ou seja, judeu, você tem que sair daí, porque esse lugar é um lugar sagrado, faz parte de todo o complexo das mesquitas islâmicas, e então vocês vão ter que ceder esse negócio aí para os árabes. Porque o judeu, ele não ora lá em cima da esplanada. E o árabe não tem acesso no Muro das Lamentações. Aliás, eles não precisam ter acesso ao Muro das Lamentações, porque eles já estão em cima do monte. Eles já estão no lugar sagrado. Mas eles queriam tomar a base do monte também para que os judeus saíssem dali. Felizmente, essa proposta não passou na Unesco, mas eles fizeram ainda uma resolução declarando que os túmulos dos patriarcas de Israel, de Abraão, de Isaac, o túmulo de Raquel, são patrimônio religioso sagrados do islamismo. Os patriarcas de Israel. Então, lógico, porque os ismaelitas provêm também deles. Mas foi declarado pela Unesco, né, como algo sagrado para o islamismo. Ainda no mês passado, né, o que nós tivemos aí?
uma intensificação de movimentação militar no mar da China. Mesmo os Estados Unidos mandou alguns navios de guerra se aproximarem ali de uma região onde existem algumas ilhas que estão sendo disputadas pela China e por outros países. Até a Austrália também disputa o domínio, o controle sobre algumas ilhas ali. Então até é um pouco distante do território chinês. Mas os Estados Unidos mandou patrulhas para aquela região. E quando mandou patrulhas, a China falou que aquilo era uma provocação. Em maio do ano passado, fontes oficiais da mídia, do governo chinês, a imprensa oficial chinesa, declarou que seria difícil evitar uma guerra entre China e Estados Unidos, e o motivo era Taiwan. Agora, os Estados Unidos ele vai um pouco além, se aproxima de algumas ilhas onde existem bases militares chinesas. E a China já falou, nós não vamos aceitar. Se vocês entrarem, nós vamos reagir. Ou seja, nós vamos guerrear. Então, e os Estados Unidos falou, nós não vamos deixar de patrulhar. E aí eles ficaram brigando aí por causa desse negócio. Os Estados Unidos voltou a mandar aviões bombardeiros, fizeram voos naquela região. Então a coisa ficou bastante tensa entre os Estados Unidos e a China, que já está lá no norte. Israel também. A OTAN, que congrega as nações europeias, fez um grande exercício militar agora, nos meses de setembro, outubro, e colocaram assim as suas bases e aumentaram o seu efetivo muito ao sul da Rússia, ao redor da Rússia. E dizendo inclusive que a Rússia é um perigo para as nações europeias. Ou seja, há uma tensão muito grande, muito forte, acontecendo em todo mundo. Agora vocês viram, semana passada, ainda no mês passado, foi o maior número de imigração, né, de refugiados para a Europa. Então, recorde de imigração, e essa imigração é uma imigração de pessoas de países islâmicos. Ou seja, a Europa ela está sendo islamizada. Já faz tempo que ela já vem sendo islamizada, né, pela imigração e pela procriação, né, das famílias árabes na Europa, muito mais do que as famílias de europeus. Então havia uma previsão de que em 50 anos, em 5 décadas, a Europa toda seria predominantemente islâmica. Só que agora com os refugiados e com o aumento da imigração, essa previsão agora, os cálculos vão ser refeitos, porque a previsão com certeza vai encurtar bastante. E a islamização da Europa está crescendo absurdamente, e a importância do Islã no mundo está crescendo absurdamente em todos os lugares. Todos os lugares. Com o ataque terrorista da semana passada, lá em Paris, a França declarou guerra. Falou que agora ela está em guerra. E ela prometeu exterminar com o Estado Islâmico. Exterminar com o Estado Islâmico é um negócio meio complicado. Até porque eles pegam um território muito grande do Iraque, da Síria, e assim, estão querendo acabar com as fronteiras também com a Jordânia, tomar um pedaço da Jordânia, e estão ameaçando fazer atentados terroristas para todo lado, e estão, na verdade, assustando o mundo todo, porque você não sabe de onde é que vem o próximo ataque, não precisa muita coisa para causar grande dano, né? Como foi o que aconteceu agora em Paris. 7, 8 pessoas fizeram um estrago, mobilizaram o mundo. Então, o Estado Islâmico já disse que no meio dos refugiados já enviou 5.000 ativistas, né, terroristas para a Europa. Então, só 8 deles fizeram aquilo. Eles falaram que eles enviaram 5.000. Fora aqueles que já foram cooptados, né, dentro da Europa, que já estão participando. Então, só do meio dos refugiados enviaram 5.000. E dos que agiram agora, parece que tinha um só, não tenho certeza, que era refugiado sírio. Todos os outros tinham outra nacionalidade. Não é isso? E é tão absurdo o que está acontecendo em relação a Israel, o antissemitismo, que uma ministra do exterior sueca, ela está com essa carinha de dó, né, porque ela está justificando isso agora, dessa semana, né, que o ataque terrorista
na França é culpa de Israel. Coitados dos... Porque ela está dizendo assim que isso aí é a causa palestina, eles já não têm mais o que fazer, que só a única coisa que sobra para eles agora é a violência, por causa de Israel. Gente, quem está falando isso não é uma pessoa leiga, estúpida, tanto quanto aquilo que ela está dizendo. Quem está falando isso é uma ministra do exterior, de uma grande nação europeia, de um povo desenvolvido, civilizado, bastante. Mas é uma estupidez, só que estupidez também foi o Holocausto. Hitler conseguiu convencer uma nação como a Alemanha, um povo culto, com história, com inteligência. Ele conseguiu convencer uma Alemanha de exterminar os judeus. E hoje o que nós estamos vendo no mundo é que o antissemitismo presente nos dias atuais é muito maior do que aqueles que antecederam o Holocausto da Segunda Guerra Mundial. Vocês acham que essas coisas são absurdas? Tem mais. A Espanha emitiu um mandado de prisão pro Netanyahu agora essa semana. Ele não pode ir na Espanha, porque se ele for na Espanha ele vai ser preso. Então a coisa está se fechando muito. Isso por causa de quando Israel fez um bloqueio, estava tendo atentados, faixa de Gaza estava atacando Israel e eles começaram a fazer controles, e aí um dos navios humanitários que Israel abordou, houve reação e tal, e houve morte lá. E por causa daquele evento, e os navios humanitários estavam levando armamento para os terroristas do Hamas. Não sei se naquele caso tinha armamento, mas tinham casos que eles estavam usando cargas humanitárias para levar armamento para terroristas. E Israel estava controlando, e por causa de um episódio que aconteceu nesse tempo aí, agora o Netanyahu ele não pode ir para a Espanha, porque se ele pisar lá ele vai ser preso. Não só ele, mas outras autoridades israelenses também. Então o cerco está fechando, gente. Agora, quando a gente vê tudo isso acontecendo, e a Bíblia fala que todas as nações se voltariam contra Israel e já estão se voltando contra Israel. E os sinais todos que deveriam acontecer já aconteceram. E eu sei que a coisa está muito próxima. O que eu faço? Qual que é o centro da mensagem de Jesus no sermão profético? Não é para tudo. Se você vai casar, você tem plano de casar? Faça seus planos de casar. A minha filha fez plano de casar, ela vai casar. Se você está estudando para fazer faculdade, vai fazer o vestibular, está fazendo faculdade, se forme, estude. Se tem negócios a fazer, faça os negócios. Porque a Bíblia não manda parar tudo. E tem muita gente, porque eu lembro que quando eu estava fazendo seminário, teve um adolescente que disse assim: pastor, então se o tempo é tão breve assim, então eu não vou estudar mais. Eu falei: você cria vergonha na sua cara, você vai estudar sim. Pare de ser envergonhice. Porque a Bíblia não manda você parar de fazer o que você faz. Ao contrário, quando Jesus voltar, vão ter dois na cama, porque estão casados. Vão ter dois no campo, trabalhando. Vão ter dois lá nas máquinas, trabalhando. E aí, todas as pessoas vão estar envolvidas com coisas normais, naturais. Quando Jesus fala a respeito das bodas que um rei preparou para o seu filho, as pessoas estão envolvidas com as coisas da terra. E ele não mandou parar com as coisas. É só não ficar preso a elas. Você tem que trabalhar, tem que trabalhar. Você tem que estudar, tem que estudar. Tem que casar, tem que casar. Tem que fazer negócio, faz tudo o que tem que fazer. Tenha planos para mais 50 anos, porque eu não sei qual é a distância que estão os sinais do evento. Eu acredito que está muito perto, mas pode ser que a minha sensação de muito perto não seja perfeita. Então eu tenho planos para mais 50 anos. Eu acredito que não vou ter esse tempo todo, mas eu tenho planos para mais 50 anos. Então você tem que ter planos, para muito tempo ainda nessa terra, mas você tem que estar pronto para ir embora hoje. Qual é a ênfase do sermão profético de Jesus? Jesus, no sermão profético, ele diz assim: mas a respeito daquele dia,
ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Estais de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade a seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena: vigie, vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Para quê? Vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos: vigiai. Isso é a questão mais importante no sermão profético. Os discípulos queriam saber quando é que vai voltar o Senhor Jesus. E quais são os sinais da sua volta. Eles queriam saber tempo, data. E Jesus deu algumas referências. Falou de sinais. Mas ele disse a coisa mais importante: não são os sinais. A coisa mais importante não é saber quando, porque vocês não vão saber o dia e a hora. A coisa mais importante é estar pronto o tempo todo. É vigiar todo dia e toda hora. Não importa qual é a corrente escatológica que esteja certa. Se é do pré-tribulacionismo, se é do mesotribulacionismo, se é do pós-tribulacionismo. Eu conheço todas elas. E tem coisas que me convencem em uma, mas tem respostas que elas não conseguem perguntas que elas não conseguem me satisfazer. Existem textos bíblicos que me deixam, às vezes, confuso. Porque pode ser isso, mas pode ser aquilo. Tem base bíblica tanto para entender de um jeito como para entender do outro. E eu não posso afirmar com certeza aquilo que a Bíblia não diz com certeza. Eu espero que o arrebatamento se dê antes da grande tribulação. Esse é o meu desejo, essa é a minha vontade, mas não é a minha certeza. Porque pode ser que a igreja entre pela tribulação e passe perseguição. Então o que eu preciso como cristão? O cristão dos últimos dias, ele é o cristão que ele tem que andar com os pés no chão e a cabeça nos céus. Sabendo que pode ser levado a qualquer instante, tem que estar pronto para subir hoje. Ou tem que estar pronto para ser perseguido e permanecer fiel até a morte. Passar dificuldade. Inclusive perder a própria vida. Porque os cristãos da igreja primitiva perderam. Todos os apóstolos morreram por causa do evangelho. Então eu não vou achar nada ruim se eu tiver que morrer pelo evangelho. E, aliás, se eu não for arrebatado antes de eu morrer, se eu tiver que morrer, então eu não quero morrer por causa de um acidente, de velhice, de doença. Eu quero morrer por uma causa melhor, quero morrer pelo evangelho, como os apóstolos queriam morrer pelo evangelho. Os crentes queriam morrer pelo evangelho. Hoje o crente não quer mais morrer. Mas lá nos países onde há perseguição contra o cristianismo, muitos pediram para não serem motivo de oração. Deixa, nós queremos morrer por causa do evangelho. Isso está no livro de Hebreus também. Muitos não quiseram ser libertos da perseguição. Por quê? Porque esperavam alcançar na ressurreição algo superior. Os crentes desejavam morrer por causa do evangelho. Eu não quero morrer. Sim, mas se você não morrer pelo evangelho, quem sabe você morre numa cama de hospital. Eu prefiro o evangelho. Acho que vai ser mais legal. Porque vai ser rápido. Ou pode até ser demorado e dolorido. Mas na hora que acabar, já foi. E aí onde a gente vai chegar, vamos chegar melhor. Porque é isso que os cristãos primitivos esperavam. Agora, o que é que o crente dos últimos dias tem que fazer? Andar em santidade o tempo todo. E, gente, eu sei que não é fácil. Paulo fala assim, lá em 1 Tessalonicenses, não está aí, tá, não é esse, ele fala assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo,
e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só. Devemos ser santificados em tudo. Para quê? Para que na volta do Senhor Jesus Cristo nós sejamos encontrados como? Íntegros, irrepreensíveis. Íntegro é completo. Inteiramente dele. E sem nada que alguém possa apontar o dedo e falar isso é um erro na tua vida. Falar você é um mau pagador. Ou você está vendo pornografia. Isso já é uma repreensão. Ou você mente. O crente dos últimos dias tem que ser encontrado sem nada do que possa ser acusado. Em santidade completa, de corpo, alma e espírito. Gente, é difícil? Com certeza, porque santo é aquele que não se contamina. Íntegro é aquele que ele é inteiro de Jesus e nem um pedacinho de Satanás. É 100% para Jesus e 0% para o diabo. Porque tem muito crente que está assim, metade para Deus e metade para o cão. Na igreja é santarrão. E aí lá no mundo, na igreja adora ao Senhor, levanta a mão e adora louvores ao Senhor. Daí chega lá no mundo, canta as coisas que edificam e que adoram a Satanás. Que na hora do seu lazer, vai buscar prazeres que são incondizentes com as coisas da fé. E na hora de buscar sucesso e realização, pensa igualzinho o mundo. Que crente abençoado é o crente rico, próspero. Então, assim, se prosperidade fosse dinheiro, então Bill Gates era um cara assim, crente demais, gente. Esse é o cara mais crente do mundo. Isso não é verdade. Um crente irrepreensível é um crente que não tem falha no seu caráter, que não tem impureza sexual, é um crente que não está devendo perdão a ninguém, é alguém que não está devendo nada a ninguém. E é assim que tem que ser. Sabe que o alerta final do Apocalipse, o livro do Apocalipse, ele precisa ser entendido, especialmente nos dias de hoje, porque ele fala de coisas que ainda vão acontecer. Nós estamos falando de sinais. Jesus vai voltar. E o dia do Senhor, ele está relatado no Apocalipse em detalhe, de coisas, manifestações que vão acontecer durante o juízo de Deus sobre a terra. No dia do Senhor. E qual é a mensagem para a igreja de Apocalipse? Lá no final do Apocalipse ele fala assim, capítulo 22, versículos 11 e 12, fala, continue o injusto fazendo injustiça. Continue o impuro ainda sendo impuro. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Sabe o que Apocalipse nos diz para a igreja? Igreja, é hora de fazer assim divisão. É separar. É quem é justo, quem está limpo vai se limpar ainda mais. Quem está sujo vai se sujar ainda mais. Ele fala assim que é melhor ser frio do que ser morno. Quisera eu que fosses quente. Mas porque vocês são mornos, eu vou vomitar vocês da minha boca. Apocalipse manda fazer separação, distinção. Tem que saber quem nós somos. Não adianta querer ser meio para Deus e meio para o mundo. Ou é 100% de Deus. Ele fala, então vai logo para o mundo. Você quer o mundo? Você não consegue ficar sem o mundo? Você gosta do mundo? Porque conseguir ficar sem o mundo, na verdade, a gente é possível sim. Mas se você quer mesmo o mundo, você não quer abrir mão do mundo, daí o que eu entendo que a Bíblia nos ensina, eu falei, vai logo. Já que você quer o mundo, vai logo para o bar, vai beber, vai fumar, vai cheirar, vai fumar maconha, vai para o motel, vai fazer logo todas essas coisas, porque é isso que você quer. Porque esse é o desejo do teu coração. Então vai embora, porque Jesus ele não quer ninguém que fique com ele por medo.
Jesus não quer que ninguém fique com ele por religiosidade. Jesus quer o coração. E quando a pessoa quer as coisas do mundo, Jesus fala assim, então não me serve, porque você ama o mundo. E se você ama o mundo, vai logo para quem você ama. Eu quero que fique comigo quem me ama. E quem me ama não ama as coisas do mundo. Agora, se existe ainda desejo no teu coração pelas coisas do mundo, fala assim, e às vezes eu sei, porque às vezes o diabo amarrou tanto as pessoas que elas assim não conseguem ser livres. Elas estão escravizadas e ele veio para nos libertar. É para isso que Jesus veio, para nos libertar, para nos livrar. Então aquilo que não é possível para mim, aquilo que eu não consigo, aquilo que eu não tenho força, o Espírito Santo tem. Porque foi Jesus quem veio para nos livrar, para nos trazer liberdade. Eu sei que quando eu me converti, eu era um drogado. Eu era um cara assim que não tinha rumo, não tinha direção. Eu gostava de gandaia, de farra, de bebida, de droga, de vícios, de mulherada, de noitada. Eu só gostava disso e só sabia fazer isso. Isso era a minha vida integral. Eu era um adolescente que só fazia porcaria, não fazia nada que prestasse. Alguma coisa de boa? Não tinha. Tudo era ruim. E o dia que eu me converti, eu disse para Deus isso. Falei, Deus, eu sou assim. Falei, eu só sei ser assim. Só que eu não quero mais ser esse pecador. Eu não sei ser diferente, eu me tornei isso. Eu não tenho força para mudar. Já tinha tentado parar de fumar, fazer algumas coisas, eu tinha até tentado largar. E não conseguia. Mas no dia que eu fui sincero, que eu confessei o meu pecado, falei, Deus, eu não quero mais. Eu sou essa coisa, mas eu não quero mais ser essa coisa. Eu quero que o Senhor me perdoe, que o Senhor me mude. Gente, no dia seguinte eu não precisei mais beber, não precisei mais fumar, não usei droga, não saí com mulherada, não precisei mais nada disso. Não por minha força, porque eu era incapaz, mas por causa daquele que eu deixei entrar em mim e me libertar daquelas coisas. Então é possível sim ser santo, é possível, gente. É mentira do diabo quando ele diz que a gente não pode, que a gente não aguenta. É possível sim. Se você deixar Jesus te libertar verdadeiramente, se você não quiser as coisas do mundo, você não vai viver as coisas do mundo. Ele vai te libertar, Ele vai te curar, Ele vai tirar todas as porcarias da sua vida. É possível viver em santidade. O Espírito Santo, Ele sabe o que é santidade, Ele te leva para a santidade. Então deixa Ele te transformar. Porque é essa igreja que Jesus vem buscar, a igreja que está caminhando em santidade. Gente, nós não sabemos, a Bíblia fala que é repentino. Um dia, uma hora que nós não sabemos, Ele vem. E quem não estiver vigiando, o que vai acontecer? Eu não acredito que o anjo vai lá no motel buscar o crente. Ou mesmo aquele que não está no motel, mas ele está lá assistindo pornografia, na televisão ou na internet. E acho que o anjo vai chegar assim e falar, não, deixa ele aí. É isso que ele quer. Eu vim buscar os que querem o meu Senhor. Ele vai catar pela mão aquele que está esperando, aquele que está olhando para o céu, não aquele que está olhando para as coisas terrenas, para as coisas mundanas. Aquele que está esperando pelo Senhor e não se satisfazendo com as coisas da carne. É esse que ele vem buscar para o Senhor, porque é esse que Jesus quer. Quem não se preparar vai ser pego de surpresa, a Bíblia fala. Sabe de uma coisa, um alerta para a gente. Já vou terminar. Pedro ele diz assim, se Deus, porque a gente tem uma teologia às vezes enganosa, né? Fala, não, eu já aceitei Jesus, já entreguei minha vida, está tudo bem. Mesmo que eu vá morar na favela do céu, já vi gente falando isso. Eu estou salvo. Eu vou para o céu, nem que seja na favela do céu. E aí dá-lhe se melecar com as coisas do mundo. É uma mentira que Satanás conta no ouvido das pessoas. Isso não é verdade, não está na Bíblia. O que está na Bíblia é o seguinte, fala assim, se Deus não poupou anjos, quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, quando fez vir o dilúvio, e o reduziu a cinza, a cidade de Sodoma e Gomorra, quem disse que ele vai te poupar?
Lúcifer foi o cara que mais serviu a Deus, mas na hora que pisou na bola, se deu mal. Deus não poupou o mundo antigo, a sua criação. Deus não poupou Sodoma e Gomorra. E o que Pedro está dizendo? Falou, olha, se Deus não poupou esses, não vai poupar a igreja também se pecar. Tome cuidado. E a comparação que ele faz para a gente, é para mim e para você. Paulo fala assim, porque se Deus não poupou ramos naturais, os judeus, não vai poupar a gente também. Nós não podemos ter uma confiança de que posso fazer o que eu quiser, porque Deus vai me poupar. Não. A Bíblia está dizendo que Deus não vai poupar. Se eu pisar na bola, Deus não vai poupar. Sabe qual que é o grande problema para a gente? Que estamos vivendo em tempos como o de Noé? Porque nós esperamos por aquilo que nunca vimos. São dois eventos principais que estão profetizados, os sinais apontam para isso. Eu vou encerrar. Fala a respeito do juízo de Deus. Nós não vimos o juízo de Deus. Eu e você não conhecemos isso. Porque a Bíblia fala que o que está por vir é maior do que qualquer outro juízo que já houve no passado. Jesus ele fala lá em Mateus 24, 21, que nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Está falando assim, os piores dias da história da humanidade estão por vir. Ou seja, vai vir alguma coisa que eu e você não vimos e que a humanidade, que a história nunca viu. Não há registro. Então é algo novo. E como é que você espera por algo novo que você nunca viu? Como é que você acredita naquilo que você nunca viu e que não tem registro histórico? É muito mais difícil. Acreditar no inédito. Ninguém conhece, ninguém viu. Mas vai acontecer. Como nos dias de Noé, ninguém conhecia dilúvio, mas aconteceu. E o outro evento que nós estamos esperando, que também nunca ninguém viu, é o arrebatamento. Como é que você vai esperar o arrebatamento? E é um negócio. Os dois vão vir repentinamente. A Bíblia fala que quando disserem paz e segurança, então virá repentina destruição. Ou seja, o dia do Senhor vem de maneira repentina. Quando não, está tudo bem, não vai dar nada, está tudo tranquilo. Aí de repente vem grande destruição. E o arrebatamento? Também não sabemos como é. Nunca vimos. A igreja não passou por isso ainda. Não tem na história da humanidade. Só que tem uma coisa, isso é ainda mais repentino do que a grande destruição que vem com o dia do Senhor. Porque fala assim que vai ser como num piscar de olhos. É rápido. É rápido. Sabe que o dia do Senhor ele vem semelhantemente ao que veio a Segunda Guerra Mundial. O cenário vai se montando, e o cenário está montando hoje. Está praticamente pronto. Praticamente pronto. E aí quando parece que está tudo bem, mas o cenário já foi montado. Aí de repente os atores entram em ação e a coisa começa. Eu e você não sabemos quando começa a grande tribulação. Mas ela pode começar ainda esse ano. Talvez não comece esse ano porque nós estamos em ano de jubileu. Mas depois do jubileu começa um ciclo de 7 anos. Em meados do ano que vem, de setembro do ano que vem, começa um novo ciclo de 7 anos. Acaba o ano de jubileu e começa um novo período, uma nova contagem de 7 em 7 anos. E como nós esperamos que a grande tribulação seja um período de 7 anos, pode ser a última semana de Daniel, começando depois desse jubileu. Quem sabe não? Não sei. Ou pode ser que leve, então, não comece em setembro do ano que vem, mas daí mais 7 anos para frente pode começar uma semana profética. Eu acredito que vai coincidir com um ano sabático, com um ciclo de 7 anos. Tem que encerrar um ciclo sabático, um Shemitah, um ano sabático, para poder começar um ciclo de 7 anos.
Mas pode começar ano que vem, pode começar daqui 7 anos, não sei. E se começar ano que vem? E o arrebatamento? Tem dia e hora. Deus já determinou o dia e a hora. Deus já marcou. No calendário de Deus isso já está determinado. Só que eu e você não sabemos quando é. No calendário de Deus, que dia é hoje? Quantos dias falta para o dia da volta do Senhor Jesus? Para o arrebatamento da igreja? Quantas horas faltam? Para que chegando à meia-noite. Quantos minutos falta para meia-noite? Nós já sabemos com precisão que o que deveria acontecer já aconteceu. Os sinais já foram todos dados. E nós estamos vivendo o último tempo. E é aquele tempo que, lá em Mateus capítulo 25, quando fala das 10 virgens, no versículo 6, fala que uma voz profética, ela grita: eis o noivo, desperta a igreja, acorda a noiva, acorda a igreja, porque o noivo está chegando. E essa voz profética, ela está ecoando pelo mundo. Tem muita gente gritando, quando acorda a igreja. Só que boa parte da igreja não quer acordar. Porque existem 4 tipos de igreja. Existe uma igreja que hoje já não mais acredita na volta de Jesus. E essa igreja, ela está crescendo bastante, porque muitos pregadores, homens conhecidos no Evangelho, estão dizendo para a igreja assim: olha, desfaçam as malas, Jesus não está voltando. Por que eles estão dizendo isso? Porque eles estão construindo seus próprios impérios, e quando Jesus volta, ele volta para estabelecer o seu reino. E quando Jesus vem estabelecer o seu reino, não cabe mais o reino do homem. Então não interessa a grandes líderes que Jesus volte. Por quê? Porque eles já construíram seus próprios impérios, baseados na palavra de Deus, inclusive. Tomados de cobiça, como Satanás foi tomado de cobiça. Lúcifer servia a Deus, mas cobiçou as coisas de Deus, cobiçou o reino de Deus. E aquilo que Satanás fez, e enganou 1/3 dos anjos, ele semeia no coração do homem. E muitas pessoas que verdadeiramente serviram a Deus com afinco, com verdade, hoje estão assim, contaminados com o engano, com a semente de Satanás, de querer estabelecer seu próprio reino. Então, gente, não desfaçam as malas, porque Jesus não volta mais. O rei aqui somos nós. E essa igreja está crescendo. Muita gente está pregando isso, de maneira sutil. Existe um outro tipo de igreja que acredita que Jesus vai voltar. Não, Jesus volta sim. Claro que Jesus volta. Está na Bíblia, Jesus vai voltar sim. Só que não é para agora, vai demorar. Primeiro eu vou casar, os meus filhos vão casar, eu vou ter netos, ou vai acontecer isso, vou formar, ou vai demorar. Aliás, vai levar décadas, quem sabe séculos. Jesus volta, mas demora. Agora existe um terceiro tipo de igreja, que acredita que Jesus volta, e volta logo. E há uma boa parte da igreja que está assim hoje, crendo que Jesus volta, e volta logo, que não demora. E esse é o primeiro passo, porque não basta ser uma igreja que acredita que Jesus volta, e volta logo. Existe um quarto tipo de igreja, que é uma igreja que não só acredita que Jesus volta e volta logo, mas está se preparando para a volta de Jesus. Porque se eu só acreditar que tem um obstáculo lá na frente, os sinais estão me avisando, e eu não mudo a minha maneira de proceder, se eu não me adequo para aquilo, se eu não me preparo para aquilo, eu não cumpri o meu propósito. Então, de 4 tipos de igreja, só um tipo de igreja é adequada.
Eu preciso saber que Jesus está voltando. Eu preciso entender os sinais. Eu preciso me adequar para isso. Como é que eu faço? Não importa quando ele vem. Eu tenho que estar pronto todo dia e toda hora, me santificando. Eu não consigo. Não, mas o Espírito Santo te fortalece. Eu queria orar por você, porque Jesus ele vem buscar uma noiva. Eu queria que você ficasse em pé no seu lugar, que você falasse com Ele agora. Senhor, eu não quero ser surpreendido. Diga essas coisas para Ele. Se você tem coisas que você precisa ajustar, que você precisa resolver, peça ao Senhor para Ele ajustar no seu coração, te limpar, te purificar de todo desejo, todo sentimento que você ainda tem pelo mundo, porque o mundo não é o nosso lugar. Aqui é o lugar de a gente trabalhar, mas a nossa casa não é aqui. E logo, logo a gente vai para casa, porque Jesus foi preparar lugar. E Ele falou que quando esse lugar estivesse pronto, Ele viria nos buscar e nos levaria para estarmos aonde Ele está. E Ele disse que Ele ia preparar uma festa de casamento, iria nos receber como noiva nessa festa de casamento. E uma noiva não chega despreparada no dia do seu casamento, ela se prepara. E o noivo já se preparou, e o noivo já preparou o lugar. Então peça para que a sua mente seja transformada, mudada. Peça para o Espírito Santo fazer a obra na tua vida, trazer entendimento. Porque essa palavra não é só para conhecimento intelectual, é para entendimento e posicionamento espiritual. Põe a mão no teu coração, pede a ministração do Senhor para te preparar como uma noiva. O Senhor, muda a minha vida, me prepara como uma noiva para o Cordeiro. Seja desperto em nome de Jesus, seja acordado em nome de Jesus. Acorde e desperta enquanto dá tempo. Acorda e desperta enquanto dá tempo. Senhor, eu te entrego, Senhor, essa palavra, e peço que essa semente, Senhor, possa encontrar aqui terreno fértil, solo bom. Senhor, que ela possa crescer, que ela possa germinar, que possa dar sombra e fruto. Completa a tua obra, Espírito Santo. Completa a tua obra em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, gente. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.